A lenda do BMX começou aqui. O garoto que desenhava sonhos. Você sabia que uma das marcas mais lendárias do BMX Freestyle nasceu das mãos de um jovem desenhista? Nos anos 70, na ensolarada Califórnia, um garoto chamado Bob Harrow estava prestes a mudar o rumo de um esporte. Na época, ele trabalhava como ilustrador na famosa revista BMX, Action. Entre pranchas de desenho e pranchas de skate, Bob rabiscava sonhos sobre duas rodas e também os vivia. Afinal, ele não era só um artista talentoso. Também dominava a bike como poucos. Em uma época em que não existiam peças personalizadas para o estilo agressivo do BMX Freestyle, Bob começou a criar o que ainda não existia. Como? À mão. Com estilete, marcador e criatividade, ele fazia suas próprias placas de número, acessórios personalizados que logo começaram a chamar a atenção de outros ciclistas. Eu fazia minhas próprias placas de número à mão, com estilete e marcador, contava Bob com um sorriso nostálgico. Não demorou muito para que seus amigos e colegas da cena BMX começassem a pedir placas também. E assim, o que começou como uma brincadeira virou negócio. Nascia ali a Harrow Designs, uma marca que em pouco tempo se tornaria sinônimo de atitude, ousadia e liberdade sobre duas rodas. Hollywood entra na jogada. ET e a magia das bicicletas. Em 1982, algo mágico aconteceu. E não estamos falando só de bicicletas, mas de cinema. Steven Spielberg estava produzindo um filme que se tornaria um dos maiores ícones da cultura pop mundial. E.T., o extraterrestre. E se você se lembra do filme, sabe que uma das cenas mais marcantes envolve bicicletas voando diante da lua cheia. O que talvez você não saiba é que Bob Harrow foi um dos dublês de bicicleta naquela sequência lendária. Sim, ele e outros pilotos profissionais da época participaram das filmagens das manobras mais ousadas, escondidos sob as roupas dos personagens infantis. E mais, as bikes usadas eram adaptadas para aguentar os saltos, manobras e gravações. Essa participação não só imortalizou a bicicleta como símbolo de liberdade e amizade, como também ajudou a catapultar o BMX Freestyle para os olhos do mundo inteiro. Muitos jovens, após assistirem ao filme, correram para tentar imitar os movimentos e descobriram ali um novo estilo de vida. Bob Harrow, mais uma vez, estava no lugar certo, na hora certa, e com a bike certa. A Revolução de 1982, o mesmo ano de E.T., também trouxe outra revolução. O lançamento da Harrow Freestyler, a primeira bicicleta do mundo projetada especificamente para manobras radicais. Pense nisso. Até então, os pilotos adaptavam bicicletas comuns para fazer freestyle, mas Bob foi além. Ele desenhou uma bike com quadro reforçado, tubo superior rebaixado, pegs e outros elementos pensando exclusivamente no BMX radical. Era como se finalmente alguém tivesse ouvido os desejos de uma geração inteira. Era como o lançamento do primeiro skate moderno. Mudou o rumo do esporte para sempre. A Harrow Freestyler não era apenas uma bike. Era uma ferramenta de expressão, um instrumento de arte em movimento. Ela abriu as portas para uma nova era do BMX. Uma era em que voar com a bike se tornou possível. Os anos dourados do freestyle. Com o sucesso da Freestyler, a Harrow não parou mais. Vieram modelos icônicos como a Harrow Sport, a Master, a Group 1 RS e outros que até hoje fazem os olhos dos colecionadores brilharem. E junto com as bikes surgiram as lendas. Nomes como Matt Hoffman, Mike Dominguez, Dennis McCoy e mais tarde Dave Mirra dominaram as competições, os vídeos e as revistas. As exibições em arenas lotadas, os campeonatos ao redor do mundo e os comerciais de TV colocaram o freestyle BMX no centro da cultura jovem dos anos 80 e 90. Era impossível não se encantar. Cada salto era uma inspiração. Cada giro no ar parecia desafiar a gravidade. Para os jovens daquela geração, a Harrow não era apenas uma marca. Era o símbolo de que era possível viver intensamente, desafiar limites e encontrar liberdade numa bike. Mais que uma marca, um estilo de vida. Ter uma Harrow era mais do que ter uma bicicleta. Era uma afirmação. Um grito de independência. Nos Estados Unidos, na Europa e também no Brasil, ter uma Harrow era como pilotar um carro de luxo em meio à mesmice. Os garotos colavam nas vitrines das lojas especializadas, ficavam horas folheando catálogos, recortavam imagens das revistas e penduravam pôsteres na parede. No Brasil, era difícil e caro conseguir uma Harrow, mas isso só aumentava o desejo. Quem tinha uma dessas bikes era quase uma celebridade no bairro. Era o centro das atenções nas rampas de madeira improvisadas nas praças e nos campinhos de terra. Ter uma Harrow era ser diferente. Era mostrar que você sonhava mais alto. Era carregar nas mãos e nos pedais a essência da rebeldia criativa. A saída de Bob Harrow e o legado. Em 1988, Bob Harrow decidiu vender a Harrow Bikes. Para muitos, foi como se um maestro deixasse o palco no auge da sinfonia.
mas ele não abandonou a criatividade. Fundou o Haro Design Group, empresa que passou a trabalhar com design e branding para gigantes como Nike, Red Bull, Vans, Oakley e Adidas. Mesmo longe da liderança da marca, o espírito de Bob Haro seguia vivo, nas ruas, nas pistas, nos filmes e nos corações de quem viveu aqueles tempos. Ele sempre será lembrado como o pai do freestyle, aquele que teve a coragem de criar o que ninguém via, o homem que desenhava sonhos e os colocava para voar. O passado vive hoje, décadas depois. A Haro Bikes segue ativa, com uma linha moderna de bikes e também com edições comemorativas que fazem homenagem aos modelos clássicos. A Haro Master 1984, por exemplo, já ganhou reedições quase idênticas ao modelo original, com os mesmos detalhes, cores e soldas que marcaram época. Essas bikes se tornaram objeto de desejo entre colecionadores e fãs nostálgicos. No Instagram, no YouTube e em fóruns de apaixonados por BMX, é comum ver vídeos de restauração, unboxings e depoimentos emocionantes de adultos que conseguiram, finalmente, comprar aquela Haro com que sonhavam na infância. É mais do que uma compra, é um resgate emocional. A chegada das bikes gringas ao Brasil. Nos anos 80 e 90, o Brasil vivia uma mistura de modernização e dificuldade de acesso. As bikes importadas, como Haro, Redline, GT, Mongoose, entre outras, eram raras e extremamente valorizadas. Alguns jovens sortudos conseguiam trazer essas bikes por meio de parentes que viajavam ao exterior. Outros importavam peças aos poucos, um cubo aqui, um garfo ali, e aos poucos montavam suas BMX dos sonhos. Mas quando uma Haro aparecia, era um evento. Os amigos paravam para ver, encostar, tirar foto. O dono ganhava status de lenda. Era como ter um Porsche no meio de monaretas, berlinetas e Caluá comuns. Até hoje, modelos originais Haro daquela época são disputados em leilões, grupos de colecionadores e marketplaces, custando, muitas vezes, mais do que motos novas. A bike que mudou o mundo Bob Haro não criou apenas uma bicicleta. Ele desenhou um sonho que se transformou em um movimento cultural. O freestyle BMX não é só um esporte, é uma linguagem, é um estilo de vida. E tudo começou com o lápis de um jovem desenhista que acreditou que poderia mudar o mundo com duas rodas. Se você já sentiu o vento no rosto enquanto pedalava, se já se arriscou numa manobra ou simplesmente sonhou em ter uma BMX, você faz parte dessa história. Porque Haro não é só uma marca, é a nossa juventude, é a nossa coragem, é a nossa eterna paixão sobre duas rodas. Curtiu essa viagem no tempo? Então deixa o seu like e se inscreve no canal Eu Gosto e pronto. E agora me conta, qual bike marcou a sua infância? Qual modelo você sonhava em ter? Comenta aqui embaixo. Sua história pode ser tema do nosso próximo vídeo, porque todo mundo tem uma memória com duas rodas, e aqui a gente celebra cada uma delas.